Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer Lustosa e vim até aqui deixar algumas dicas de estudos para aqueles que querem turbinar seus estudos na matéria de direito tributário para concursos públicos. Eu tenho recebido vários e-mails, mensagens, perguntando, professor, como que eu devo me programar para estudar para essas matérias como direito público, como direito tributário, administrativo, municipal, para os concursos que eu almejo? Veja, não há nenhum segredo, não há um milagre, há um planejamento que você deve fazer. E eu trouxe para você algumas dicas. Acompanhe comigo. Primeiro, elabore um calendário de estudos. Não tem como você alcançar um objetivo sem uma programação. Então, se o teu concurso público está próximo ou ainda não tem o edital publicado, planeje, veja o tempo que você tem, elabore um calendário, coloque as principais disciplinas, aquilo que você não está indo bem, priorize, coloque as principais disciplinas nos dias que você está mais cansado, que você tem mais tempo e faz esse calendário e obedeça de uma forma disciplinada, determinada, que você não se distraia. Se, por exemplo, sábado, domingo ou sexta-feira você tem alguns compromissos, não coloque disciplinas importantes nesses compromissos. Coloque disciplinas que talvez você já tenha ido bem, que você já tenha confiança ou que você já tenha um domínio maior. Agora, as disciplinas que você tenha maior dificuldade, coloque em dias que você tenha mais tempo, que você esteja mais tranquilo. Além disso, conhecer a prova e a banca é indispensável para quem queira ir bem nesse concurso público. Então, se você vai prestar um concurso, a banca é CESP, FCC, FUNESP, não importa, você tem que conhecer a banca, saber como que ela cobra, se é mais letra de lei, se é mais entendimento jurisprudencial, qual é a tendência daquela banca, para você se preparar. Qual que é o perfil da prova de concurso que você vai prestar. É diferente, por exemplo, prestar um concurso para a magistratura, da promotoria, da advocacia pública. Ou se você quer ser analista, auditor da Receita Federal, são provas totalmente diferentes, que demandam um estudo diferenciado. Então, é importante você ter essa estratégia, levar em conta no seu planejamento a prova e a banca que você vai prestar. Também, invista em um bom curso preparatório. Se você tem dificuldades de estudar, de montar um cronograma, talvez seja importante você procurar um coaching, um programa de coaching que te permita, que te possibilite essa estratégia, fornecendo materiais, orientando o seu estudo. E também aqueles que tenham dificuldade e têm um perfil melhor em ver vídeos, aulas, procurem um vídeo, seja online, seja presencial, que te ajude a programar. Mas é importante entender que a videoaula não vai cumprir o papel do teu estudo. Você precisa ter um programa de estudos em que englobe leituras, revisão, resolução de questões e, eventualmente, um coach te orientando para você seguir diretamente em temas que são mais importantes do que outros. Também, organização e planejamento é muito importante nessa caminhada. Não adianta você fazer um calendário e você não ter uma certa organização no cumprimento. Você programou direito civil, mas hoje eu vou estudar direito do trabalho. Não dá certo. Você tem que ter disciplina em que você agendou para estudar direito civil, você vai estudar direito civil. Não adianta você ficar pulando de galho em galho, que não vai te dar o resultado que você almeja. Então a organização e o planejamento é muito importante nessa etapa. Além disso, utilize material de estudos específico. Se você vai prestar concursos para a advocacia pública, você precisa direcionar uma bibliografia adequada e também temas que caiam na advocacia pública. Por exemplo, eu vou estudar tutela provisória, mas se você está prestando um concurso para a advocacia pública, também você vai ter que ver tutelas provisórias contra o poder público, que tem especificidades, tem legislação específica, então você tem que estudar direcionado, você tem que ter essa estratégia no seu estudo. Além disso, revise o conteúdo estudado e faça muitas questões. É importante, até eu coloquei aqui, resolver questões a uma média de 15, 20 questões no mínimo por dia. É importante que você faça questões para você treinar seu cérebro, para que o seu cérebro entenda que aquilo é importante para você. E você vai fazendo aquelas questões que tem um perfil do teu concurso, se é banca CESP, se é FCC, se é múltipla escolha, se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado. Você tem que colocar no seu planejamento isso,
porque as questões, além de permitir uma revisão do conteúdo, também você vai treinando como que você vai respondendo na prova que você vai prestar. Além disso, leituras de doutrinas, resumos e materiais proporcionados, disponibilizados pelo curso que você esteja fazendo. Seja coach, seja curso preparatório, pegue esses materiais porque são preparados por professores especializados. Né? O coaching normalmente ele te fornece um material que já é filtrado, já é preparado para o seu concurso. Além disso, pegue uma bibliografia padrão, aquela bibliografia que vai te acompanhar do começo do teu estudo até o final. Um livro que seja adequado ao seu concurso e que venha te atender, né, nessa necessidade de você entender os institutos, pegar direito tributário, uma bibliografia que você vai se aprofundando em alguns temas. Então tem matérias que um resumo talvez seja suficiente, outras não. As matérias bases, por exemplo, dos concursos, que mais caem, que são cobrados com maior profundidade, você precisa ter uma bibliografia para aprofundamento. E assistir videoaulas, né? Se você tem essa dificuldade de entender alguns temas, procure algumas videoaulas. Por exemplo, esse vídeo explicativo que eu estou passando para você, eu vou passar alguns temas também no nosso canal do YouTube, que são vídeos explicando temas que você possa ter dificuldade. Princípio da anterioridade, princípio da legalidade tributária. Assista esse vídeo, porque às vezes você está com uma dificuldade ali que não é tão complexa e você, com uma videoaula, você vai esclarecer. Além disso, tem estratégia do que mais cai. Por exemplo, porcentagem de questões objetivas que mais são cobradas em provas de procuradorias de municípios. Esse é um estudo que a gente fez com base em dados de provas. Veja, primeira disciplina que é mais cobrada, administrativo. Segunda, constitucional. Terceira, tributário, né? 11,8% das questões que caem nas PGMs são de direito tributário. Depois vem civil, trabalho, processo civil. Ou seja, você tem que ter no teu planejamento algo que te diga o que mais cai. Se mais cai administrativo, constitucional e tributário, eu vou estudar mais essas matérias. E menos consumidor, que cai só 1,8%. Veja, esse é um estudo em várias provas de PGM que a gente fez para fornecer para vocês esses dados. E vocês têm que ter esses dados para vocês estudarem de uma forma eficaz, eficiente. Além disso, nós temos questões dissertativas também, segunda fase de concursos, de PGMs, como exemplo aqui. Nós temos as disciplinas que mais caem. Primeiro lugar, administrativo, 33,3%. Segundo lugar, tributário, 18,3%. Constitucional, terceiro lugar, 9,2%. Então eu tenho que estudar também para a segunda fase, porque não adianta você passar na primeira fase e esquecer da segunda. Então eu tenho que ter uma bibliografia adequada e levando em conta o que mais cai. Se mais cai administrativo e tributário, eu vou estudar mais essas matérias em detrimento de outras que caem menos. Não quer dizer que eu não vou estudar, eu vou estudar também, mas eu vou estudar mais o que cai mais, né? Tem que agir de uma forma inteligente nessas provas. Porcentagem de temas de direito tributário que mais caem. Por exemplo, crédito tributário já caiu 22,1%. Em segundo lugar, impostos em espécie, 19,7%. Então eu tenho que estudar mais esses temas, que mais tem caído, que tem tido mais cobrança pelas bancas e concurso público aí no país inteiro. Aí nós temos limitações ao poder de tributar, que são os princípios, as imunidades tributárias, 14,6%. Tributos, obrigação tributária, competência tributária, legislação tributária, administração tributária e lei complementar. Veja, aí tem uma porcentagem um pouco mais baixa, mas também eu tenho que estudar. Mas eu tenho que estudar mais os temas que mais são cobrados dentro do direito tributário. Essa é uma estratégia que eu coloco para que vocês tenham esse planejamento. Então, se você vai estudar direito tributário, pegue e se aprofunde mais nesses temas, que são mais cobrados nessas provas, em geral, de procuradorias municipais. Bibliografia indicada, são as clássicas, né? Ricardo Alexandre, temos um resumo também para complementar do Hugo de Brito Machado II, e o nosso livro Tributos em Espécie, que já temos a edição de 2018, né? Esperamos aí continuar aí acompanhando o estudo de vocês,
e que fornece aí um bom estudo atualizado para aqueles principalmente que vão estudar tributos em espécie, que é um tema super cobrado aí conforme as porcentagens nos indicam. Aí fica nossas dicas aí para vocês turbinarem o estudo de direito tributário. Outros vídeos serão publicados em outros temas para ajudar nossos amigos concurseiros. Bons estudos!